Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 30 de novembro de 2019, são 21 horas e 22 minutos. Lição número 12 do dia 22 de dezembro de 2019, quarto trimestre de 2019, das lições bíblicas da CPAD, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. A rebelião de Absalão. Se rebelar é ser oposição, é uma resistência, é opor-se a alguma coisa. Texto áureo. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6. Verdade prática. A rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Em outras palavras, a rebelião faz com que um cristão, ou melhor, uma pessoa que se diz cristã, se rebelar contra as coisas de Deus. Leitura diária. Segunda, Efésios capítulo 6, versículo 1. Os filhos devem obedecer aos pais. Terça, Efésios capítulo 6, versículo 4. Os pais não podem provocar seus filhos. Quarta-feira, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O servo de Deus deve ser irrepreensível. Quinta-feira, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Devemos fechar as portas às obras do inimigo. Sexta-feira, Mateus capítulo 12, versículo 33. Pelo fruto se conhece a árvore. Sábado, Filipenses capítulo 2, do 19 ao 21. É bom contar com pessoas nobres e fiéis a Deus. Leitura bíblica em classe está em 2 Samuel capítulo 15, versículos do 1 ao 18, que nos fala assim: E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão assim e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque, morando eu em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando eles sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão.
dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis que aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus. 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Nós vemos que aqui Absalão já fazia uma forma, conseguia formas para enganar o povo em Israel. Ele se autoproclamava rei e fazia com que as pessoas o fizessem dele, julgassem ele como se fosse uma boa pessoa. E nós vemos que no decorrer do texto e de toda a história, nós veremos que Absalão, na verdade, usava de engano, de sagacidade. Objetivo geral. Melhor, os hinos sugeridos são 88, 117 e 530 da harpa cristã. Objetivo geral. Falando em harpa cristã, amanhã, dia 1º de dezembro, é o primeiro domingo de dezembro, portanto, o primeiro domingo de dezembro é o dia da harpa cristã. Objetivo geral: expor que a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a sua vontade. Objetivos específicos: no primeiro tópico, descrever o homem Absalão; no segundo, destacar a revolta de Absalão; e no terceiro, apontar a morte de Absalão. Introdução. Nesta lição discorreremos sobre a rebelião de Absalão. Não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. O assassinato de seu irmão Amnon não foi apenas um feito vingativo, mas a oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão ao trono, segundo Samuel capítulo 13, do 20 ao 39. Absalão era oportunista, perspicaz, valendo-se de sua beleza física e carisma incomum, procurou derrubar o próprio pai na esteira das falhas governamentais, buscando apoio nos descontentes, para reinar, prometendo que julgaria a todos com equidade e rapidez. Aqui, é claro, é uma outra questão, mas nós vemos isso, nós vamos trazer para hoje. Nós vemos que políticos, por exemplo, falam muito de um governo, mas se forem eleitos, mudarão o sistema, serão melhores, e muitas das vezes aparecem, muitas das vezes com boa aparência, bem vestidos, e acabam enganando as pessoas. Era exatamente isso que Absalão estava fazendo. E no decorrer dos anos, nós vemos, pelo menos aqui no Brasil, que pelo menos a política brasileira posso até falar assim, é uma das piores, se não a pior política do mundo, que entra ano, sai ano e nós não vemos mudanças no sistema no geral. Absalão ele matou o irmão para que de uma forma correta não tomasse dele o trono, porque seu irmão era um rival direto, para ele. O que Absalão queria, na verdade, era governar, independente da forma que ele faria para chegar lá. O importante é ele chegar lá. Inclusive, ele foi aí contra o pai, foi contra o irmão, tanto é que o matou, para poder governar, e tudo isso ele fez usando a sua beleza, a sua aparência. E muitas das vezes as pessoas, até mesmo na igreja, acabam sendo enganados por aparência, pessoas que aparentam ser uma coisa que na verdade não são. O homem Absalão. Descrição: Absalão era o terceiro filho de Davi com Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur, que nascera em Hebrom, segundo Samuel capítulo 3, versículos 2 e 3. Davi teve seu primeiro filho com Ainoã, Aminon, o primogênito, o segundo com Abigail, Gileade. Do hebraico, o nome Absalão significa o pai é de paz, segundo Samuel capítulo 3, versículo 3. Duas coisas o distinguem:
seus longos cabelos e sua aparência física, que era sem defeito, segundo Samuel, capítulo 14, versículo 25. Absalão era o filho predileto de Davi, tinha uma vida de luxo, pois estavam a seu dispor um carro e 50 homens que corriam diante dele. Tinha uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração do povo, segundo Samuel capítulo 15, versículos 1 e 6. Biograficamente, há muitos detalhes sobre o homem Absalão, em especial quanto à beleza física, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual. Nós vemos que Absalão era apenas um homem de aparência. Ele apenas tinha boa aparência e fazia, eu não sei se eu digo bom uso ou mau uso da sua aparência. Ele fazia bom uso para enganar, para furtar o coração do povo, e mau uso porque ele fazia tal coisa para o mal. Então posso até falar que, na verdade, ele usava a sua beleza duas vezes para o mal. Tanto que não tem registro de sua vida espiritual. Por quê? Porque ele apenas se fazia valer da sua aparência para o seu próprio deleite. Ele usava a sua aparência para ganhar coisas para si. Em que consistia a causa da revolta de Absalão? Podemos asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio de sua família devido às suas faltas. Sua queda enfraqueceu espiritual e moralmente sua família. Assim, primeiramente, vem o estupro de Tamar por Amnon, depois a morte deste por Absalão, que teve de fugir e ficar distante do pai por 3 anos. O retorno de Absalão por parte da estratégia de Joabe não foi muito bom, pois ao retornar, Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos. Isso resultou em grande ódio e amargura no seu coração para com o pai. Nada justifica o procedimento errado dos filhos, mas por vezes os pais contribuem para que eles tomem o caminho da rebeldia deliberada. Efésios capítulo 6, versículo 4. O testemunho, o exemplo. Não vou nem usar muito a palavra testemunho, eu vou falar de exemplo, porque também isso vai alcançar até mesmo uma pessoa que não professa a fé em Cristo, ou por uma questão ou outra, não pertence ao cristianismo, não se converteu a Cristo. Às vezes é amigo do Evangelho, mas ainda não se converteu. Por isso eu vou usar o exemplo. O exemplo de pai e mãe ou pessoas responsáveis influencia muito na formação de uma criança, de um adolescente, de um jovem, até mesmo um adulto. Há pessoas que seguem o exemplo do pai e da mãe, de seus responsáveis, e dizem: tudo que eu sou e tudo que tenho devo a meus pais, porque foram bons exemplos. Mas há também as pessoas que têm mau exemplo, e esse mau exemplo também influencia de uma forma má a gestão de uma pessoa, ou melhor, a formação de uma pessoa, criança, adulto, adolescente, enfim. É claro que tem aquela questão que o pai e mãe pode dar bom exemplo e os filhos seguir mau exemplo, e também, ao contrário, os pais também podem fazer coisas más, entretanto os filhos foram bons. Também há algumas exceções assim. Entretanto, na maioria das vezes, o exemplo dentro de casa forma a sociedade futura do seu filho, né? Ou filha. E nós vemos aqui que a questão de Davi acabou influenciando a Absalão. O mau exemplo de Davi acabou com sua família. Síntese do tópico 1. Absalão era um homem de aparência sem defeito, dotado de personalidade forte e sagacidade para roubar o coração do povo. Em outras palavras, como eu já falei, Absalão apenas usava a sua boa aparência para enganar o povo e trazer benefícios para si. A revolta de Absalão. A fraqueza do reinado de Davi. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido por Davi. Como falou Natã, sua vida seria marcada por inúmeros problemas, segundo Samuel capítulo 12, versículos 10 e 12. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual
quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. O servo de Deus deve fazer de tudo para proceder corretamente perante Deus e o povo, pois a fragmentação de sua vida moral e espiritual pode abrir portas a uma tempestade incontrolável, levando-o às significativas perdas. Daí a exigência de Paulo: sejamos irrepreensíveis. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O servo do Senhor, no caso eu e você, nós devemos sempre dar bom testemunho, porque uma vez que nós tropeçamos, nós podemos criar aquilo que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Portanto, quando nós fazemos algo errado, as consequências podem ser irreparáveis, podem ser para o resto da vida, e em alguns casos pode ser para a eternidade. Há situações que quando alguém peca, acaba pecando, e aquele pecado leva à morte, tanto a morte física quanto espiritual. Portanto, nós devemos sempre pautar a nossa vida dentro da palavra, dentro do bom exemplo. Verdade é que a Bíblia nos falará que, se porventura pecarmos, temos um advogado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós temos essa graça, mas não é porque temos esta graça que vamos viver de qualquer maneira. Nós precisamos viver uma vida diante do Senhor, diante de Deus e da sociedade, diante do povo, sermos irrepreensíveis. O Absalão político. Há o registro do plano da ressurreição de Absalão em 2 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 12. Ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática. A revolta contra seu pai, de 2 maneiras Absalão procura impressionar o povo. Primeira, se exibindo com carros, cavalos e homens que corriam diante dele. Segundo, a lisonja. O Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza. Era comum aos reis do Oriente terem servos que iam diante de seus carros, que por vezes variavam de 3 a 4 homens, mas Absalão apresentava-se com 50, segundo Samuel capítulo 15, versículo 1. Ainda exercia uma função que não era sua. Ele sentava-se à porta da cidade como juiz, mas não o era. Apresentava as falhas no setor administrativo do rei, dizendo que não havia pessoas capazes indicadas pelo rei para atender ao povo. Depois fazia falsa bajulação. Ele dispensava algo que era digno a todo filho de rei. Reverência, antes demonstrava falsa humildade. Tudo não passava de dissimulação. Ainda falsa devoção a Deus. Dizia que havia feito um voto a Deus, mas de tudo era apenas uma ação mentirosa para enganar o rei. Finalmente, habilidade em ser sagaz. As pessoas se deixaram levar por toda essa ação sagaz sem que percebesse seu real significado. Absalão usava de mentira e sagacidade. E trazendo para os dias de hoje, muitas das vezes nós vemos pessoas que acabam ostentando algumas coisas, se dizem ser umas coisas que não são. Há um tempo atrás, até um homem se fingiu ser até filho de um presidente de uma viação aérea e enganou a muitos, porque tinha boa palavra, se vestia bem, falava bem, e acabou enganando a muitos. Saiu em televisão, foi para televisões, deu entrevistas, enganou o país inteiro, o Brasil inteiro, e de fato ele não era filho desse presidente desta companhia aérea. Quando alguém faz uma ostentação, acaba enganando pessoas, porque a aparência é enganosa. A gente se engana. Quando Samuel foi ungir o rei, foi ungir Davi, nós vemos que o próprio Samuel, que era um sacerdote, juiz, profeta, ele foi enganado, ele se deixou enganar, e Deus disse para ele: não, você vê como vê o homem, eu vejo por dentro, eu não vejo pela aparência. Para você ver que a aparência, ela engana até os escolhidos.
A aparência engana até o pastor, engana o missionário, engana a irmã do centro de oração. A boa aparência, a ostentação acaba enganando. E Absalão fazia disso a sua arma, proclamando-se rei. Absalão foi para Hebrom com permissão de seu pai, mas ele o fez com falso pretexto para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens e ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo Israel: Absalão reina em Hebrom. Por que Hebrom? Esse jovem sabia que no seu histórico Hebrom estava ligada com a monarquia de Israel. Foi nela que seu pai fora coroado rei. Segundo Samuel capítulo 2, versículo 4, segundo Samuel capítulo 5, versículo 3. E que seu reinado durou até ali 7 anos e meio. Absalão tinha consciência de que havia da parte de Judá um sentimento muito especial por esse lugar. Estrategicamente buscava apoio naquela região. Ele fez um convite especial para 200 pessoas escolhidas a dedo, que eram de influência, mas não sabiam de nada. E levou também um dos conselheiros do rei Davi, Aitofel. Desse modo estava montado todo o projeto para a conspiração de Absalão. Viu como ele fez tudo direitinho para enganar? Ele até conselheiro do rei ele levou. Então, se o conselheiro está com o filho, está com Absalão, supõe-se que de fato o rei também está, ele realmente está representando o rei. Então nós vemos que Absalão usou de toda uma artimanha, de toda uma forma política para enganar o povo. A lealdade dos servos de Davi. E mais uma questão, a casa aqui de Absalão foi da região de Hebrom. Até hoje, só para a gente ter uma noção, quando eu vou tornar a falar de política, porque vai falar de governo, política eu acho que cabe bem. Quando um político nasce numa região, quando ele vai se candidatar, o lugar que ele mais vai visitar, que ele mais vai fazer força é para o lugar que ele nasceu. Por quê? Porque lá ele já tem conhecimento, ele viveu lá. Então é mais fácil ele enganar as pessoas ali. É mais fácil ele enganar com suas artimanhas, dizendo: eu sou cria daqui, eu nasci aqui, então eu vou fazer isso e aquilo por este lugar. O que as pessoas vão entender? Realmente ele vai fazer isso mesmo porque ele de fato ele saiu daqui, ele foi criado aqui, nasceu aqui, eu conheço os pais, conheço os avós. Então foi essa artimanha que Absalão usou para conquistar o povo. A lealdade dos servos de Davi. Ao tomar conhecimento da ação de seu filho Absalão, Davi é pronta para fugir. Sem dúvida, isso era consequência da espada que viria sobre sua casa, como fora profetizado. Ao sair Davi de Jerusalém com seus amigos, a primeira parada que fez é em frente ao Monte das Oliveiras, que tem ligação com a Via Dolorosa. Lucas capítulo 22, versículo 39. Junto com Davi vai muita gente, mas o texto faz um destaque à lealdade de um estrangeiro de Gate, cujo nome era Itai. Davi insistentemente solicita que ele volte a ter com o rei. Absalão, o que não faz. Davi insistentemente solicita que ele volte a ter com o rei. Absalão o que não faz, mas se coloca à sua inteira disposição com toda a fidelidade, afirmando que ficaria ao seu lado, quer fosse para a vida, quer para a morte, segundo Samuel, capítulo 15, versículo 21. Isso tocou profundamente o coração de Davi, pois tal posicionamento deveria partir, isto sim, do seu filho. Então nós vemos que a lealdade de alguém, no caso aqui de Davi, tocou-lhe o coração. Por quê? Porque isso deveria partir justamente de Absalão, seu filho. E não é isso que muitas das vezes acontece hoje. Pessoas que, na questão familiar, o pai, principalmente que eu vou pegar a figura paterna, o pai que deveria ser honrado por seu filho, o seu filho o esquece e uma pessoa de fora o honra. Não é isso que muitas das vezes acontece nos dias atuais? Os filhos acabam
desonrando o seu pai, desonrando a sua mãe e honrando a outro. Então é uma situação corriqueira, que infelizmente nos dias atuais também acontece muito. Às vezes o bom pai, a boa mãe, mas mesmo assim vive na ingratidão dos filhos. Síntese do tópico 2. A revolta de Absalão escondia um espírito de grandeza, bajulação, falsa devoção a Deus e sagacidade. Continua naquela mesma questão, era uma vida de aparência, mas espiritualmente Absalão não era nenhum exemplo para ser seguido. Subsídio bíblico teológico. Após um apelo especial a Itai, que aparece ser o comandante dos 600 homens, Davi liberou-o de qualquer obrigação e rogou a ele e a seus homens que retornassem ao palácio. Davi recebeu a promessa de lealdade de vida e de morte de seus guardas. O uso do nome de Deus de Israel na aliança. Yahvé, o Senhor, indicaria que ele era um prosélito da religião hebraica, bem como um leal súdito da coroa. Com esta garantia e em meio a um luto geral por parte do povo em Jerusalém e suas vizinhanças, Davi e sua companhia atravessaram o Cédron, o vale que margeava Jerusalém a leste, e se encaminharam para o oriente através do deserto em direção ao Jordão. A morte de Absalão. Coração de pai. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o próprio filho, dividindo-o em 3 companhias, uma sob a liderança de Joabe, outra de Abisai e a última de Itai. Ele se propõe a ir para o combate, mas o povo não permite. 2 coisas importantes devem ser entendidas aqui. A primeira é o valor que o povo via em Davi. Sendo ele um grande guerreiro, uma pessoa capaz, ainda que estivesse pagando um alto preço, as pessoas sabiam do seu valor. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 3, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7 e 1 Samuel, capítulo 29, versículo 5. E que por causa disso ele era o alvo principal. A segunda é que o povo queria evitar que o próprio pai tivesse que confrontar o filho. Todos viam a dor que Davi sentia ao formar aquele exército para lutar contra seu filho. Por isso pediu que se tratasse o jovem com brandura. Nós vemos que Davi, neste caso, foi um grande pai. Viu que apesar das situações, apesar da rebelião de Absalão, ele não queria que fizessem mal a seu filho. E nós vemos que na questão que Davi, as pessoas viam que Davi, por conta do seu pecado, ele estava pagando um alto preço, mas que Davi tinha um grande valor. E se falando em valor, muitas das vezes nós nos questionamos e às vezes até dizemos que Deus não olha para nós porque cometemos um pecado e fizemos algo que não deveríamos. Entretanto, apesar que eu e você cometemos pecados, independente do pecado que cometemos, nós continuamos tendo o mesmo valor para Deus. É somente nós nos arrependermos daquilo que fizemos, arrependermos do nosso pecado e pedir perdão a Deus, porque Ele prontamente, certamente te perdoará. O preço da rebelião de Absalão. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca de poder, custar-lhe-ia a vida. Os homens de Davi entraram em combate. A vitória facilitou a vitória de Davi, pelo fato de a floresta na qual os homens de Absalão embrenharam-se ser traiçoeira. Em alguns relatos bíblicos, forças naturais contribuíram para que o povo do Senhor fosse vitorioso, como lama, insetos, doenças, o que prova que Deus age como Ele quer. 20.000 homens de Absalão foram abatidos, segundo Samuel, capítulo 18, versículos 7 e 8. Vendo que estava perdendo a batalha, fugiu sobre um mulo, mas acabou preso nos ramos de um grande carvalho, suspenso pelos cabelos entre o céu e a terra. Joabe tomou conhecimento da situação de Absalão, irando-se porque o homem que lhe trouxe a notícia não o matara. O mensageiro lhe disse que não poderia ter feito isso, ainda que fosse para ganhar 1000 moedas de prata.
pois tinha ouvido o pedido do rei. Portanto, ele não queria contrariar o desejo de Davi, que era para tratar Absalão com brandura. Joabe então foi até Absalão e transpassa-o com dardos. Transpassa-o com dardos. Depois disso, o combate termina. O fim de Absalão foi trágico, porque ele agira como usurpador, rebelde pela lei, deveria morrer. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Segundo Samuel capítulo 17, versículos 2 e 4. Nós vemos que a rebeldia, a rebelião, custa a vida. Quando alguém se rebela contra Deus e não se arrepende, o seu final é certo. A morte é assegurada. Mais dias ou menos dias ela virá. E uma outra questão que eu quero até falar aqui é que eu já vi muitas vezes pessoas dizendo que Absalão morreu somente porque foi pendurado na árvore. Não é essa a verdade que nós lemos. A Bíblia fala que Joabe o transpassara com dardos ou com espada, dependendo da tradução. Síntese do tópico 3. A rebelião de Absalão contra o seu pai custou-lhe a vida. Subsídio teológico. Davi, portanto, se pôs da banda porta de Manaim, enquanto seu povo marchava, e fez seu exército ouvir a ordem que dava aos seus capitães: brandamente tratai por amor de mim ao jovem, a Absalão. Da descrição da batalha, somos levados a entender que esta não foi uma ação defensiva da parte de Davi, mas uma investida forte e provavelmente inesperada que fez recuar as forças de Absalão, as quais atravessaram o Jordão para dentro do bosque de Efraim, onde ocorreu o combate decisivo. A luta foi sangrenta e 20.000 homens morreram. Talvez de ambos os lados mais gente perdeu a vida nas gargantas e desfiladeiros das montanhas repletas de bosques do que pela espada. Conclusão. Com este episódio aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia, busquemos a sabedoria e a prudência divinas, para que não experimentemos a ira do Deus justo e verdadeiro. Sejamos fiéis e santos. Questionário. Pergunta: qual o significado do nome Absalão? Resposta: do hebraico seu nome é o pai é de paz. Ou melhor, o pai é da paz. Qual destaque a Bíblia faz sobre Absalão? Resposta: biograficamente, há muitos detalhes sobre a pessoa de Absalão, em especial no quesito físico, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual. Pergunta: o que é fragmentação?